O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne hoje e amanhã para decidir sobre a taxa básica de juros, a Selic. A reunião ocorre em meio à pressão para queda da taxa. Pois é, gente, no último encontro, no mês de fevereiro, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75%. Essa porcentagem está em vigor desde agosto do ano passado e ela é muito alta, ela é o maior nível desde 2016. A expectativa, pelo menos de aliados do governo, era de que com a apresentação das novas regras fiscais, o comitê pudesse decidir pela redução de juros, da taxa básica de juros. No entanto, as regras só devem ser conhecidas mesmo no mês de abril. Nesse caso, os impactos seriam analisados na reunião do Copom no mês de maio. Mas aí é o seguinte, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? O que taxa Selic, o que reunião do Copom vai impactar na minha vida? No preço do pão que eu vou comprar na padaria, do combustível, da conta, né, de telefone, de luz, da conta de água que a gente paga. A gente vai sair hoje do Economês e destrinchar isso tudo para você. Quem vai nos ajudar nessa missão é o economista da Associação Comercial de Minas Gerais, Paulo Casaca. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Super N segunda edição. Muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. Ô Paulo, é uma missão possível ou impossível a gente traduzir, né, tudo que está acontecendo para o nosso ouvinte e espectador? O que quer dizer taxa Selic, reunião do Copom? Por que eu aqui no meu mundinho tenho que preocupar com isso? É possível sim, Adriana. Às vezes é um pouco complicado, mas eu acho que é possível sim. Vamos lá. Bom, a taxa Selic é a taxa que, em linhas gerais, né, que o sistema financeiro todo usa para balizar as taxas de juros finais que a gente tem acesso no mercado, né? Então, por exemplo, quando essa taxa Selic sobe, a taxa que é cobrada no financiamento do carro, no financiamento de imóvel, ela sobe também. Quando essa taxa cai, a taxa final, em geral, ela cai também, né? Então, há esse movimento. Então, a gente diz que a taxa Selic é uma taxa que ela baliza todas as outras taxas de juros no mercado, né? E ela é decidida a cada 45 dias nessa comissão, né, no Copom, né, que é composta por diretores do Banco Central. Lá eles decidem a taxa que o Banco Central vai operar no mercado, que é a taxa Selic, e toda vez que a taxa Selic sobe, o Banco Central passa a operar com uma taxa maior, e isso faz com que as taxas de mercado subam, e o contrário também quando essa taxa cai. Uhum. Ô Paulo, a Adriana falou em uma taxa no maior nível desde 2016, e a gente veio acompanhando, né, principalmente a partir do ano passado, né, o aumento dessa taxa de juros chegando a esse patamar que a gente tem hoje de 13,75%. O que levou o país a chegar, né, e o Copom a estabelecer essa taxa de 13,75% e mantê-la, já que ela vem sendo mantida em algumas reuniões? A justificativa do governo foi o controle da inflação. Isso se justifica? Foi isso que fez com que essa taxa chegasse a esse nível? Exatamente, Luciano. Vamos lá. Qual que é o principal objetivo do Banco Central brasileiro, né? É controlar a inflação. Então, a gente tem uma meta de inflação e o objetivo do Banco Central é fazer com que a inflação ela convirja para essa meta, né? Que ela é estabelecida num outro conselho. Então, o Banco Central ele usa a taxa Selic como um instrumento de controle da inflação. Então, toda vez que há uma pressão para que os preços subam, né? Ou então o mercado começa a projetar que os preços vão subir mais no futuro, né? O Banco Central ele sempre olha para essa expectativa, né? Para a projeção da inflação. Ele faz o quê? Ele eleva a taxa de juros básica da economia Selic. Isso faz com que todas as outras taxas de mercado subam também. E as taxas de juros subindo no mercado, elas vão fazer o quê? Elas vão desincentivar a população a contratar financiamento, elas vão fazer com que a população se sinta mais
coibida em utilizar um cheque especial ou então utilizar os juros do cartão de crédito e tudo mais, porque isso tudo fica mais caro a partir do momento que a taxa Selic sobe, né? E com isso, eles esperam, né, o Banco Central espera fazer com que espera controlar a inflação da economia, né, como um todo. Então, esse é o objetivo de quando o Banco Central eleva a taxa de juros, é controlar a inflação. Quando a gente olha para 2021, né, a partir de 2021, meados de 2021, a gente vê que a inflação ela começou a subir bastante, né, ela continuou subindo aí até 2022, isso fez com que o Banco Central, né, o Copom, elevasse a Selic que estava super baixa, né, em torno de 2,5% para esse patamar que a gente tem hoje, né, justamente com o objetivo de fazer com que a inflação ela não exploda como aconteceu, por exemplo, nos anos 80 e 90 no Brasil. E agora a gente vê, o Paulo, o presidente Lula, né, falando muito na questão de tem que abaixar os juros, aí o presidente do Banco Central fala assim, não é bem assim, a gente tem que controlar a inflação, a gente tem que ter alguns parâmetros a seguir, né, não é só baixar os juros. E aí eu te pergunto, de que forma, por exemplo, essas questões políticas, porque a gente sabe que está tendo muito embate, né, com a equipe política, da parte mesmo política do governo, e também do próprio presidente Lula, a gente pode falar que é do governo, né, pressionando o Banco Central para baixar para reduzir os juros. De que forma essas questões políticas, esses embates políticos refletem exatamente na economia? Esses embates, eles podem prejudicar, de certa forma, influenciar, por exemplo, numa decisão, na reunião do Copom, por exemplo? Olha, Adriana, em tese não influencia, porque, né, os integrantes do Copom eles têm total liberdade para escolher o voto que eles vão dar, se aumentam, mantêm ou diminuem a taxa de juros, né? Óbvio que a pressão política ela acaba por influenciar indiretamente essa decisão, né? Então não é só o presidente Lula, a gente vê outros setores da economia como o meio empresarial, né? O presidente da Fiesp recentemente deu uma declaração nesse sentido, teve um seminário agora no BNDES, a gente viu o Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, também falando sobre a taxa de juros. Então, assim, eu vejo, falando de uma forma geral, eu vejo essa discussão como algo salutar para a economia brasileira, para o cenário político brasileiro, né? Porque quando a gente vê políticos brigando, empresários reclamando e pedindo para que os juros abaixe, eles não estão falando isso porque eles não estão preocupados com a inflação brasileira, eles estão preocupados justamente com o efeito colateral do aumento dos juros na economia, que é o quê? Você desestimular a economia a investir, desestimular as pessoas a tomarem empréstimo, financiamento e tudo mais, isso faz com que você deprima a atividade econômica. É o objetivo para se controlar a inflação, mas também, por outro lado, isso pode levar a economia para uma estagnação, uma situação de baixíssimo crescimento ou até de crescimento negativo para a economia, o que é muito ruim, né? Isso é ruim para o emprego, isso é ruim para o recolhimento de impostos, isso é ruim para as empresas, né? Para o lucro das empresas e para todas essas questões da vida cotidiana do brasileiro. Então, eu vejo esse embate entre as pessoas que pedem para os juros cair e os técnicos que acham que os juros não deva cair agora como algo salutar para a economia brasileira. Eu não vejo nenhum problema nisso a priori. A gente está conversando aqui no Super N segunda edição com o Paulo Casaca, ele que é economista da Associação Comercial de Minas Gerais. Ô Paulo, você já explicou agora há pouco que a decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros foi justamente para controlar a inflação, é um instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação, desestimulando a população a tomar empréstimo, a fazer um financiamento, enfim. Agora, a gente tem ouvido, e aí eu volto no ponto que a Adriana destacou agora há pouco, muitas falas de integrantes do governo e do próprio presidente Lula de que nós não temos no Brasil, neste momento, uma inflação de demanda, o que não justificaria, né? Ou isso não justifica essa taxa de juros nessa elevação. Qual que é o cenário que a gente tem e você acha que há espaço, há possibilidade de termos uma decisão do Copom de regressão dessa taxa de juros já a partir dessa reunião ou não?
Então vamos por partes, Luciano. Primeiro falando sobre essa questão da inflação. Bom, a gente poderia dizer que basicamente a gente tem dois tipos diferentes de origem de inflação, né? Um deles é, por exemplo, quando a população tem muito recurso e começa a gastar e comprar muito, e o setor produtivo não produz a contento para esse consumo, os preços sobem, né? E aí a inflação sobe, e aí a gente tem um efeito que a gente chama de inflação de demanda, né? Quando a população compra mais do que o setor produtivo produz ou que a gente importa também. Existe um outro tipo de inflação que é o que, né, a grande maioria dos economistas diagnosticam, né, na economia brasileira, que é uma inflação de custo. O que é essa inflação de custo? Esquece a questão do poder de compra da população, se está comprando muito ou não, mas pensa por outro lado, né? Quando a Rússia entra em guerra com a Ucrânia, o preço do petróleo sobe, isso faz com que o combustível aqui suba para caramba no Brasil. Ou então quando a gente tem uma seca e aí a safra de produção de soja reduz, o preço da soja também sobe na economia. Ou então quando, sei lá, uma demanda externa por aço, por minério de ferro muito grande e o aço no Brasil fica muito caro. E aí o preço do aço sobe. Isso a gente chama de inflação de custo, que é quando, a despeito do poder de compra da população, o preço das coisas sobem por questões diversas, como guerra, como problemas externos, né, como enchentes ou queimadas, né? E quando a gente olha para a situação, para a construção da inflação brasileira, a gente vê que ela é uma inflação mais de custo. E então, de certa forma, né, a política do governo que diz que o aumento da taxa de juros não consegue combater esse problema da melhor forma possível, eles não estão errados. Mas também, por outro lado, o Banco Central pensa que com a inflação subindo por conta dos custos, é melhor a gente elevar a taxa de juros e compensar por uma redução da demanda para tentar equilibrar o aumento da inflação do que a gente deixar a coisa solta com a inflação baixa, né? Então, os dois lados têm uma certa razão nessa discussão, né? Aí, indo para a sua outra pergunta, é consenso no mercado de que o Copom não vai subir a taxa de juros amanhã. Eu acredito que, de fato, o Copom não vai subir essa taxa de juros por algumas razões. Primeiro, para tentar mandar um sinal de independência do Banco Central para o mercado, do tipo, olha, apesar da inflação, apesar da pressão política, a gente continua mantendo a nossa posição de que não abaixar a taxa de juros agora. Esse é um sinal que eu acredito que o Copom queira mandar para o mercado. O segundo sinal é de que o Copom, obviamente, vai esperar qual é essa regra fiscal que o governo vai entregar aí nas próximas semanas e, a partir dela, ver a viabilidade dessa regra fiscal, ver exatamente o que o Congresso vai aprovar, o quanto que o Congresso vai mexer nessa regra que o governo vai entregar nas próximas semanas, para daí ele poder avaliar algo do tipo, bom, se essa regra for boa, isso significa que o governo, né, o consumo do governo vai nos ajudar a não elevar a pressão por demanda, e aí, portanto, a gente pode pensar em abaixar a taxa de juros o mais rapidamente possível. Mas se essa regra não for muito boa, a gente vai continuar pessimista com a trajetória da inflação e vai demorar um pouquinho mais para baixar os juros. Então vai depender também dessa regra que o governo ainda não anunciou, né? E aí fica para maio, né, essa decisão, porque agora o presidente Lula decidiu que vai falar sobre a regra fiscal só depois que ele voltar da China, né? Então aí... É abril, não? Abril, aí fica para final de abril. Abril. Agora, a gente falou sobre o mundo real, né? Você traçou aí o mundo real pra gente, mas no mundo imaginário, no mundo ideal, naquele mundo que a gente quer viver, ou que a gente quer chegar, a taxa de juros ideal, tem algum consenso em relação a isso? Seria uma taxa de juros assim com um dígito? Algo nesse sentido que a gente pode falar assim, opa, agora a gente está chegando perto do mundo ideal? Olha, Adriana, a gente poderia dizer que a taxa de juros ideal é a taxa de juros mais baixa possível que consiga controlar a inflação.
Tá? Então, por exemplo, hoje a meta de inflação na economia brasileira ela é de 3,5% ao ano. Se todo mundo, né, se o mercado tivesse projetando que a inflação fechasse o ano em torno de 3,5% e a nossa taxa de juros fosse de, sei lá, 5% ou 6%, então essa seria a taxa de juros ideal. Então, o que acontece? Quando os integrantes do Banco Central eles olham para a projeção da inflação, eles veem que, por exemplo, a projeção da inflação para 2024, para o ano que vem, ela é de pouco mais de 4%. Desse ano é um pouco mais de 5%. Isso faz com que os integrantes do Banco Central, que se preocupam preponderantemente com a trajetória da inflação, que eles pensem o seguinte, olha, talvez não seja muito recomendável a gente reduzir a taxa de juros agora, permitir uma aceleração da atividade econômica, isso poderia fazer com que a inflação suba ainda mais e haja no sentido contrário do que o que a gente espera. Então, é como se o Banco Central ele usasse a inflação, a taxa de juros como uma dose do remédio para a economia, né? Então, ele espera que, sei lá, vamos pensar que a inflação é uma febre. Se a febre está estável, você reduz o quanto de remédio que você dá para o paciente. Se a febre está subindo, você aumenta a dose do remédio para você combater essa febre. Então, o Banco Central acaba avaliando dessa forma. Mas eu poderia dizer para você que se a inflação está estável em 3,5%, que é a meta do governo, e a taxa Selic ela é de, sei lá, 3%, seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, ainda mais no Brasil, né? Nossa, o que eu desejo, né, Luciano, é que pelo menos o salário do trabalhador, ele renda, né, o Paulo? Porque hoje em dia o poder de compra do cidadão brasileiro, ele tá num nível... Você sai do supermercado, você vai comprar um pão na padaria, você gasta quase 20, 30 reais. Chega a ser algo absurdo, né? É absurdo. Exatamente. É absurdo. Isso que a Adriana disse agora, né, do mundo ideal, voltando para o mundo real, muitas pessoas podem dizer o seguinte... Mas o Paulo está falando aí sobre a taxa de juros relacionadas a empréstimo. Eu, por exemplo, não tomei empréstimo, não vou tomar empréstimo, como é que isso vai impactar na minha vida? Mas, de repente, um produtor rural precisou pegar um empréstimo para cobrir os custos de produção, enfim, ou outro setor, né? Alguém de outro setor precisou tomar um empréstimo, aquilo de uma forma geral vai ser repassado e vai impactar no dia a dia de quem precisa ir ao supermercado, quem precisa comprar, né, Paulo? Exatamente, mesmo que você não tome empréstimo, você acaba sendo afetado indiretamente por essa taxa de juros mais elevada, né? Então é provável que você veja que eventualmente um produto que você goste muito de comprar e você vê que, por exemplo, esse produto entrou na moda, talvez o empresário, mesmo ele vendo que é uma demanda maior pelo produto dele, ele não vai querer tomar um empréstimo para expandir a fábrica dele e aumentar a produção, e você acaba sendo afetado por um aumento de preço, né? Mas também, por outro lado, quando você vê que a taxa de juros ela ainda é muito elevada, isso desestimula a demanda agregada na economia, os preços também não vão subir tanto e aí, portanto, você também não vai ter o efeito deletério da inflação que afeta a população como um todo, mas a gente costuma dizer que afeta muito mais os pobres, né? Então a gente tem, como se fosse, né, um cobertor curto, você tenta cobrir a cabeça, descobre o pé, aí cobre o pé, descobre a cabeça, é sempre muito complicado. Mas eu acredito, assim, dando a minha opinião pessoal, eu acredito que há de fato espaço sim para que a taxa de juros caia. Ela não vai cair agora nessa reunião, né, que está acontecendo hoje e amanhã, mas eu acredito que se a gente tiver a sorte de ter aí um bom arcabouço fiscal apresentado pelo governo e aprovado pelo Congresso, a gente vai abrir um espaço para, no segundo semestre, a taxa de juros cair no Brasil e a gente poder ver a atividade econômica ser estimulada sem que isso seja refletido em aumento de inflação. É o que desejamos. Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Não, Luciano? É não, Paulo? A gente conta com você aqui em outras oportunidades, tá? Até porque a gente quer
o papel do Super N segunda edição é esse, né? A gente traz a análise, o que está acontecendo, tenta explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Às vezes a linguagem, né, Paulo, no caso da economia também é uma linguagem muito árida, né? Às vezes a gente não consegue acessar muito vocabulário. E aí a gente conta com você, a gente conta também com os nossos parceiros aqui para a gente trazer da melhor forma possível, né, do português compreensível o assunto do dia, mas com a possibilidade do nosso ouvinte compreender perfeitamente o que está acontecendo, e eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui a missão, né, Luciano? Sem dúvida. Ô Paulo, obrigada, viu? Nós conversamos com o economista da Associação Comercial de Minas Gerais, Paulo Casaca. Ô Paulo, até a próxima. Obrigado, Adriana. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Eu estou à disposição. Adoro falar de economia para quem não é economista. Isso é um prazer. Vamos ver se o Paulo consegue também fazer com que eu entenda pelo menos um pouquinho mais, porque às vezes realmente, nossa, mas é difícil demais, né? Hoje deu para entender direitinho o que está acontecendo, e porque a gente, é o que eu falei, a linguagem é muito complicada, a economia, né? Então a gente precisa às vezes de uma explicação mais maior para que a gente possa realmente compreender, e a gente conta com o Paulo, claro, sempre.